tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Está no ar mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. E estudaremos nessa edição a lição de número 8, que fala a respeito de ética cristã e sexualidade. E para nos ajudar a ministrar essa aula, está conosco o professor Daniel Araújo. Além de professor da Escola Bíblica Dominical, é diretor do nosso Instituto Missão aos Povos. Conosco também doutora Luciana Grisielli, que é obstetra e também ginecologista e vai nos ajudar a entender um pouco mais a respeito de saúde sexual. E também pastor Gilber, pastor da nossa igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos, geógrafo e psicopedagogo, vai também ilustrar aí para nós a respeito deste tema. Fica conosco, lição de número 8 está começando agora. Queremos agradecer você pela audiência, para você que tem nos acompanhado aí durante todas as semanas, muito obrigado. Para você que está chegando agora, quero te fazer um pedido muito especial. Se inscreva em nosso canal, aperte aí o sininho de notificação para você ser sempre notificado das nossas atualizações, culto ao vivo, congressos e também aqui do programa da Escola Bíblica Dominical. Deixe também os seus comentários é muito importante para nós. Nós chegamos até aqui por causa dos seus comentários, sugestões que vocês sempre deixam para nós. Nosso muito obrigado mais uma vez. E queremos fazer um convite para você também, que é empresário e que gostaria de nos ajudar, incentivar aí com esse programa. Sempre estamos trazendo pessoas especialistas para tratar a respeito desse tema. Se você que é empresário, quer nos ajudar a colocar a sua marca também neste programa, entre em contato conosco. O telefone está na descrição deste vídeo. Vamos então para a nossa lição de número 8, ética cristã e sexualidade. E eu vou começar, claro, perguntando para a doutora Luciana a respeito desse tema. É um tema, doutora, que parece que é um tabu ainda para a igreja. Nós estamos aqui para falar a respeito disso. Deixa a primeira pergunta e já agradeço a senhora aí pela participação. Doutora, o que é sexo? O que é sexualidade? Bom, também quero agradecer pela participação. Para mim também é uma honra estar aqui com vocês. Em relação ao tabu, diga eu, né, que sou nascida e criada na Assembleia e que passei toda a minha infância, adolescência, formação aqui, realmente é uma novidade esse tema para nós. A sexualidade, a gente gosta de usar o conceito bem amplo da OMS, né, que tem aí seus 12 anos já. É amplo, ele engloba assim, todas as relações de orientação sexual, das formas que eu vou exercer minha sexualidade, meu interesse, se eu estou tendo prazer, erotismo, então um conceito amplo, né? Como sendo um tema central da vida da pessoa. Em relação a sexo, conceitualmente ele vai ser dividido entre o sexo masculino e feminino, que é o que a gente tem na natureza em geral. A gente nasce o ser humano como feminino, masculino, assim como os animais. E quando a gente está falando de sexo, eu também posso estar me referindo à relação sexual em si, né? Então é interessante a questão da sexualidade, a gente entender também que ela faz parte de toda a vida do indivíduo, não é só quando eu estou me relacionando, né, em termos de relação sexual que eu estou exercendo minha sexualidade. Mas a partir do momento que eu adoto minhas características, né, femininas do meu sexo, se ele é concordante ou não com o meu sexo biológico, tudo isso é sexualidade. Então é um conceito bem amplo e que está na nossa sociedade, a gente tem que entender sobre isso muito bem. Então, a gente falávamos a respeito dessa questão de sexo, né? E falamos que parece que existe ainda um tabu, especialmente na igreja, e antes nós até falávamos da nossa criação como país, um país que foi aí doutrinado pela igreja católica e que a gente tinha a ideia, né? Tinha-se a ideia antigamente que o sexo era para procriação. O sexo é para procriação, mas é também um momento de prazer para o casal, para o ser humano, né, doutora? Sem dúvidas. O ser humano, ele é um animal diferente, né? Deus nos criou diferente. Então, os animais da natureza, eles têm o seu cio, o momento da procriação e tudo. Nós também, como seres vivos, temos esse momento. É uma oportunidade para a gente também estar se reproduzindo. Mas, além do que isso, a gente
tem nosso desejo sexual, nós mulheres, além da nossa fase de fertilidade. O homem ele produz os seus espermatozoides durante o tempo inteiro, né? Depois da vida adulta. Então a gente tem, assim, biologicamente outras funções da relação, não só de procriação, mas também de prazer, né? Então é importante para a nossa vida esse prazer da hora ali do momento do sexo. Ele não é só ali daquele momento, mas ele reflete toda a nossa vida, a nossa vivência ali naquele ato. E também de estar afunilando ali, aprofundando a intimidade do casal que está ali praticando. Então o sexo, sem dúvida, assim, na nossa espécie, não tem só a função de procriação. Então ele é mais amplo, ele é mais profundo. Daqui a pouco nós vamos entrar nas questões da igreja. O pastor Gilbert está aqui para nos ajudar. Nós entendemos como igreja que o sexo é um ato lícito dentro do casamento. O pastor Gilbert já vai explicar isso para a gente. Mas existe uma idade para iniciar e uma idade que não se pratica, mas não se tem mais relação sexual? Então, a gente vai desenvolvendo. A gente nasce e não estamos prontos para o sexo, porque nós vamos passar por uma fase de modificações para o nosso corpo estar apto. Então, a partir do momento que o meu corpo ele passou por essa fase da puberdade, que eu sou um adolescente, eu já desenvolvi meus caracteres sexuais, né? Já adquiri minha forma de adulto, passei de criança a adulto, eu já estou pronto a estar praticando. Então, eu tenho um preparo que ele é físico e eu também tenho que ter um preparo que é social e psicológico. A gente fala muito isso, às vezes a menina, aos 9 anos, ela vai estar menstruando. Mas aos 9 anos, com certeza a cabecinha dela não está pronta para poder fazer um ato, para arcar com as consequências daquele ato, tanto sejam de física, biológica, de contra uma gestação, e também de, por exemplo, uma doença, né? E como que ela está construindo aquela relação, porque a relação não é só física, ela tem um afeto envolvido, um emocional, todo um contexto. Então, a gente fala que tem que estar casadinho em desenvolvimento. O primeiro, às vezes, vem o físico, depois tem o social, né? Que é perante a sociedade, eu estou pronto para assumir, eu vou, por exemplo, posso naquela relação contrair uma gravidez. E socialmente eu tenho condições de levar essa gravidez à frente, é importante eu ter condições de cuidar do meu filho, de educá-lo e de ter como crescer com ele, né? E também a questão psicológica, né? Uma criança é totalmente diferente de um adulto em relação que ela vai estabelecer. Então, primeiramente, eu tenho que ter esse desenvolvimento psicológico, social e físico equiparado, não é só o físico. E para a menina isso é muito importante, porque às vezes ela desenvolve os caracteres sexuais, ela fica vistosa aos olhos do outro sexo, mas ela tem que ter o preparo emocional, isso é importante ela ter essa instrução, né? Para o homem também, né? Sem dúvida, porque eu puxei a sardinha para as mulheres. Porque eu trabalho com elas. Mas parece porque a gente tem quase a impressão de que o homem está pronto, e não é a verdade, não, né? De forma nenhuma, ele da mesma forma, ele vai ter o desenvolvimento dele, às vezes vai ter uma característica machista da sociedade cobrando, né, aquela masculinidade dele, e ele pode não estar pronto da forma emocional como ele tem que estar. Isso tem que ser acompanhado. É muito comum as pessoas perceberem que ele é rapazinho desenvolver, e na sociedade a gente vê ele lançado um prostíbulo, por exemplo, ele tem a iniciação dele, então são formas que a sociedade lida com isso. Mas aquilo ali está tendo qual representação dentro do emocional dele, da vida social, então isso tudo é importante. Em relação ao final da vida sexual, que a gente está comentando também é interessante. A mulher, a gente tem o climatério, né? E o homem também vai ter a fase dele correspondente da andropausa. E hoje em dia a gente tem recursos que acabam prolongando a vida sexual da gente, né? A gente está vivendo a era Viagra, então muitos problemas masculinos foram solucionados aí. E a gente tem um capítulo imenso em relação à sexualidade no climatério, que é muito bonito, muito interessante, porque ali naquele momento vai ter as experiências daquela mulher, né? O que ela foi ao longo da vida. Então aquilo ali ela vai levar para aquele momento dela de climatério. Então ela vai poder exercer a sexualidade dela numa maturidade muito maior. Então se ela teve essa maturidade, ela foi construída de uma forma prazerosa, é a hora dela desfrutar.
Mas se ao longo da vida ela ficou o tempo inteiro com frustrações, com amarguras, aquele momento com certeza o físico, o emocional vai, né, estourar e acabar prejudicando ela por uma carreira que já é ruim, fadada para casa. Daqui a pouco eu vou voltar com a senhora para nós falarmos um pouco também sobre a questão de saúde, né? Saúde sexual, que é importante também. Professor, esse tema, ele é um tema bastante abrangente, né? Gostaríamos até de recomendar aí as salas que depois continuem discutindo a respeito desse tema, né? Que proponham seminários também. O que a revista traz e aborda? O que a lição abordou a respeito desse tema, professor? Rodrigo, é muito interessante, como todos os outros temas, muito pertinente para você que é professor, você que é aluno e você que quer se interar sobre a questão ética dentro da igreja. Mas específico, Rodrigo, eu quero aqui elencar e trazer a nossa discussão textual do pastor Luciana. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Quando o escritor aos Hebreus trabalha nesse capítulo, ele vem trabalhar justamente sobre as convenções sociais dos hebreus. E ele recomenda essa questão matrimonial. Ele fala que o matrimônio ele seja sem mácula, ou seja, existe uma bênção de Deus sobre o matrimônio. E aqui, quando ele fala sobre leito, ele está falando sobre a relação sexual marido e mulher. E o contrário disso, agora vem falar sobre o adúltero, sobre a questão também de outros termos como sodomia, como incúmulos da cultura babilônica, vem falar que eles serão julgados por Deus. O que a gente precisa trabalhar são dois aspectos. O primeiro, a cultura judaica ela é muito fechada à discussão sobre a sexualidade, Rodrigo. Ela tem não que ela não discutia, mas ela era muito fechada. Inclusive, atualmente, alguns estudos feitos com a cultura judaica provam que ainda tem também algumas discussões, alguns problemas na discussão da sexualidade. Outro aspecto é a nossa própria criação, como você disse bem na parte introdutória. Nós somos o país que tem 500 anos, 300 anos de um domínio maciço de determinada linha teológica e linha religiosa, que é a Igreja Católica. Sim. Quando eu trabalho essa massificação do conceito de sexualidade, em que o prazer sexual ele é errado, gera ainda uma onda que precisa ser trabalhada dentro da sociedade. A mulher tem dificuldade de falar com a filha sobre sexo, o pai com o filho, isso quando são cristãos. Em outrora, em outras linhas, outras religiões, ou até mesmo outras situações comportamentais, como questões sociais, como a Luciana mesmo disse, alguns jovens sendo incentivados a participar de prostíbulos para iniciar sua vida sexual, aí é outra cosmovisão. A cosmovisão cristã é mais fechada. É importante a gente perceber esses detalhes. O que a Bíblia traz, quando ele relata algumas questões de pecados sexuais, como aconteceu com Davi, os patriarcas, como acontece no Novo Testamento, quando fala sobre a questão da sodomia, a questão da condenação da sexualidade, são relatos específicos. Ali não condena o prazer dentro do matrimônio. É importante nós percebermos isso. Não existe pecado. Um grande concílio que traz a discussão nessa questão é o Concílio de Trento. Só que o Concílio de Trento ele vem fortalecer justamente isso, que a sexualidade para o religioso é para a procriação e não para o prazer. Quando nós lemos esse versículo, essa orientação e vários outros versículos, o livro de Provérbios vem falar sobre essa questão, o próprio livro de Cantares também fala sobre esses detalhes, vem falar que o prazer sexual é benéfico ao homem e à mulher quando? No matrimônio. E é importante nós discutirmos isso. Ou seja, a Bíblia nos mostra que pode sim haver uma vida sexual e que essa vida sexual ela pode ser prazerosa diante, inclusive, dos olhos dos judeus. Pode e deve. Quando Paulo também escreve a primeira carta à igreja de Corinto, ele vem trabalhar sobre a questão quando o homem ou quando a mulher eles vêm para a igreja, mas o seu cônjuge não. Ele também orienta que o corpo já não é seu, é do seu cônjuge. O corpo da mulher é para o homem, e do homem é para a mulher. E não se neguem a isso. Há algumas questões também que geram algumas discussões sobre
a restrição em determinado período sexual, vamos fazer um jejum de relação sexual. Paulo também orienta que não seja por longo tempo, é bom que seja feito, mas que não por longo tempo. E ele também, aí é um jogo de palavras, não significa que ele esteja condenando essa prática. É importante essa reflexão também, Rodrigo. Daniel, muito boa as suas explicações. Eu quero entender também do pastor Juber esse posicionamento da igreja. Pastor, eu acho que as pessoas talvez procuram do Senhor, pastor, casal, pode ter sexo? Pode fazer sexo? Como que a igreja vê e fala a respeito desse tema? Primeiro, Rodrigo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Quero dizer que a posição da igreja ela nem sempre foi a mesma sobre a questão do sexo. Hoje a gente entende, é claro, pela Bíblia Sagrada, que o casal deve, né, fazer sexo. Ele foi criado por Deus, mas nem sempre foi assim. Eu não estou dizendo a nível de Assembleia de Deus, nem a nível dos evangelhos, estou dizendo a nível de cristianismo. O Daniel falou do Concílio de Trento, mas a questão, nós poderíamos voltar 2000 anos atrás. Assim que encerrou o cânon sagrado, ou seja, a parte escrita da Bíblia Sagrada, iniciou o chamado período dos pais da igreja. E muitos pais da igreja, equivocadamente, eram contra o casamento. E os que eram a favor do casamento, eram a favor de um casamento quase que sem sexo, a menos que fosse só por procriação. Houve pais da igreja que chegaram a se mutilar, chegaram a se castrar. Então aí entra a questão também do celibato, que tem uma história que não vem só do catolicismo não, já vinha das religiões orientais e que inclusive Jesus fala sobre ele em Mateus 19. E ele fala sobre a questão dos eunucos. Existe um livro muito interessante, é bom que os ouvintes saibam, chama Eunucos pelo Reino de Deus. Esse livro foi escrito por uma teóloga católica, que foi colega de Joseph Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI. Esse livro é lançado na década de 80, foi um horror perante a liderança da igreja, porque ela veio narrando justamente essa história aí da questão do sexo e da igreja, e da questão da tentativa de proibi-lo ou então limitá-lo ao máximo. Então o que acontece? Havia os grupos chamados vestais, que eram setas, né, contra o sexo. Entra também a questão dos gnósticos, até já no período do Novo Testamento. Então eles tinham dois posicionamentos. Uns diziam que o ascetismo dizia que o corpo ele era mau. Então, se o corpo era mau, eu tinha que ou destruí-lo, ou por privar de todo prazer, ou então gastá-lo com todo prazer. Eram duas vertentes completamente malucas. Essa é a verdade. Paulo fala sobre isso na Epístola aos Colossenses. E aos Coríntios já é uma situação diferente, que a cidade de Corinto é uma cidade que havia muito, o ar sobre o sexo ali era muito forte, era uma cidade portuária, parecido com Santos, Rio de Janeiro. Era uma cidade que havia o sexo cultural de uma forma muito terrível. Havia o templo Afrodite lá, onde os marinheiros chegavam e já iam procurar. Havia cerca de, segundo os historiadores, 1000 sacerdotisas do templo de Afrodite, que eram prostitutas culturais. E havia o templo Apolo, onde havia um homossexualismo muito declarado lá também. E aí muitas dessas pessoas foram se convertendo com a mensagem, vieram para a igreja. E é por isso que a carta aos Coríntios fala muito sobre sexo. A Bíblia fala sobre sexo, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é um livro que fala sobre sexo. E lá aos Coríntios, Paulo vai falar no capítulo 7 sobre os casais não se privarem, a não ser por um período de consentimento mútuo à oração, que o corpo, assim que se casam, tem que entender que o corpo pertence ao outro, no sentido do prazer, não privar, para que Satanás não vos tente, ele ainda fala isso. Mas a Bíblia então não é contra, mas a interpretação da Bíblia equivocada que foi feita no decorrer do século seguinte é que causou todo esse transtorno. Então veio a questão do celibato obrigatório. A Bíblia fala em celibato, mas um celibato vocacionado, um celibato de cunho individual, nunca obrigatório. Foi o caso de Paulo. Ele optou pelo celibato, mas
de forma individual. Ele falou, esse é o meu posicionamento, mas eu não... E falo como homem, não pelo Senhor, ele ainda fala isso. E ele também vivia um momento diferente, era um momento de grande perseguição da igreja, e ele aconselha as pessoas, inclusive, a se casarem. Mas veio a questão do celibato, que antes não era obrigatório, até o ano 300 não era, até o concílio de Nicéia não era, foi a partir de Nicéia que vem praticamente sendo imposto, e é lá no século VIII, por aí, depois de Cristo, que ele vai se tornar obrigatório, e no concílio de Trento, sim, aí ele vai se tornar oficialmente doutrina oficial da igreja. Até aí não havia, ele não era tão obrigatório, havia uma certa liberdade, né? Havia sacerdotes que ainda se casavam. A igreja católica ortodoxa russa, os padres casam. Sim. Então, o que acontece? Aí depois, além da questão do celibato, vem também a questão do casamento, colocando o sexo no casamento como algo pecaminoso, como algo apenas para procriação, como algo apenas para evitar a prostituição. A Bíblia, não é assim que a Bíblia trata. A Bíblia trata que o sexo foi criado por Deus, e Deus viu que era bom quando criou o homem e a mulher, e ele foi feito para a procriação, sim, mas também para prazer de ambos. Mas essa posição, depois do catolicismo, infelizmente também algumas igrejas protestantes, principalmente na época chamada do puritanismo, adotou também algumas posições muito erradas. Na prática pastoral, o que a gente percebe é o seguinte, a prática pastoral parece a questão dos médicos também, que está aqui a doutora Luciana. Muitos só procuram o pastor para aconselhamento quando surge um problema, não na forma preventiva, ou aconselhamento preventivo, mas sim só quando há um problema. E isso não deveria ocorrer. Esses conselhos deveriam ser procurados antes, no momento de orientação, e não apenas quando surge o problema. Como eu até disse no início, a igreja cristã, evangélica, nossa igreja, nossa denominação, entende que o sexo é uma prática para o casamento. E o senhor disse muito bem a respeito disso, que os casais não procuram, deveriam procurar no casamento, também antes do casamento, né, pastor? Antes do casamento, porque o que a igreja orienta? No caso dos solteiros, a igreja é contra o ato sexual antes do casamento. A igreja crê que Deus criou o sexo, que ele é bom, mas que ele deve ser exercido dentro dos limites do casamento. A igreja, assim como a Bíblia, é contra o sexo extraconjugal e pré-conjugal. Então, no sentido dos solteiros, orientação para que o sexo seja apenas no período do casamento, e também orientação no caso alguns têm dúvida. Por exemplo, quantos casais foram abençoados nos anos 80, 90, até hoje, com um livro, um clássico da literatura evangélica, chamado O Ato Conjugal, de Tim LaHaye. Um livro prático, bom, orientativo, com conselhos que tem quase que tudo ali. E de uma forma, um posicionamento bíblico e até dentro da psicologia cristã. Agora, no casal, na questão dos casais, sim, aí tem que haver orientação, sim, porque há problemas que resultam até em divórcio por falta de orientação ou de pensamentos meio arcaicos, da mulher que acredita que foi instruída que o sexo é algo ruim e ela vê quase como uma obrigação ruim. É o homem que também vê o sexo ou de forma estranha ao desejo da mulher, sem haver um consentimento mútuo sobre o que fazer e o que não fazer, que isso deveria ser mais entre o casal, a sua consciência e a luz da palavra. Ou às vezes é aquele que também arredia a questão sexual, no caso do homem também. Então é vice-versa isso. Então, sexo também dá problemas conjugais e sérios. Alguns resultam em divórcio. E precisa de orientação ou pastoral e algumas vezes profissional. Doutora Luciana, quais são os problemas assim que normalmente chegam ali no consultório? Só para a gente exemplificar alguma questão aqui. No consultório, a gente tem uma situação que o pastor colocou, que é a questão de chegar já com o caldo entornado, né? Ele está até muito melhor prevenido que remediar. Então, faço minhas palavras dele. É interessante o preparo para aquilo, a percepção das mudanças do corpo, se perceber qual é a sua orientação, sua identidade, e ter isso estabelecido para poder ir para a prática.
Em consultório, a gente costuma ver elas chegando com a questão muito física, com a visão machista da sociedade. Então, diante de uma inadequação, como o pastor bem colocou, onde às vezes o homem quer fazer alguma prática, a mulher não concorda, ou ela que quer alguma coisa que está inadequada, inajustada, é comum na sociedade, ela olha, você vai lá, né, a mulher, o homem fala para ela, você vai lá no seu ginecologista, dosar seus hormônios para ver qual defeito você tem, né? No entanto, não são problemas físicos a maioria. E há uma frustração muito grande quando a gente profissional coloca para ela, olha, a questão física está perfeita, está tranquila, não é isso. E muitas vezes o papel do pastor, do psicólogo, do psiquiatra, ele vai ser muito mais importante do que nós, os ginecologistas, o urologista, porque a questão física ela é um adjuvante ali. Eu estou no climatério, mas eu estou com uma secura, mas isso é o mínimo. Eu consigo lidar bem com essa secura através de medicação, mas que não vai resolver sua questão, né, de relacionamento. Então, a questão sexual ela passa muito pelo tipo de relacionamento. Qual que é o meu relacionamento com esse companheiro, com esse parceiro, como que tá nossas adequações. A mulher, ela é muito influenciada pela questão emocional. Então, muitas vezes, por exemplo, uma briga de casal, acabada a briga, se o marido vai se sentir estimulado com um físico ali da mulher, vamos supor que ela tá com uma lingerie diferente, alguma coisa já chama a atenção dele. E por mais que ele tente agradar ela, se não tiver resolvido aquela questão da briga, ela não vai se soltar, ela não vai ter, né, o aproveitamento daquela relação. Então isso é muito importante em questão de mulher, em questão de homem, eles lidam de forma diferente. E muitas vezes o profissional que está sendo chamado ali para resolver aquele problema, ele é mais importante quando ele trata a questão emocional e a física, ela é importante, claro. Todas elas têm que ter uma avaliação física, a gente tem alterações tipo, que podem ter contratura, alguma infecção, mas são questões pontuais, bem menos do que toda aquela questão do relacionamento que está envolvido. Então, o profissional que vai dar esse auxílio, respaldo, ele começa sim no ginecologista, no urologista, mas não deixa de passar pelo psiquiatra, pelo psicólogo. Não significa que você está, né, doido com algum problema grave, mas é porque é uma questão de comportamento também. Então, para nós, voltando à sua pergunta, como que chega para a gente em consultório? Né? Geralmente é clássico, a gente faz uma consulta normal na ginecologia, passando por todas as questões preventivas, as queixas que ela traz, e ali no final, como tipo, ela simpatizou com a sua consulta, ela te traz a queixa sexual. E aí a gente tem que ter, né, bem um jogo de cintura para estar abordando, porque se a gente colocar de cara, não é comigo, às vezes é com o psicólogo, ela pode estar sofrendo, ela está trazendo para você. Às vezes é algo que está guardado ali por anos e ela trouxe para você. Então a gente acaba tendo essa formação também, de ter essa sensibilidade e vai aos poucos esclarecendo. Olha, a parte física, nós já estamos trabalhando com esse, aquele exame, tá tudo ok. A gente vai acabar encaminhando o profissional certo, que muitas vezes não vai ser o ginecologista. Na mulher, muitas vezes vai ser o psicólogo. Nós trouxemos a doutora Luciana, ela atende, na sua grande maioria, mulheres. Né? Aliás, atende mulheres, né? por ser ginecologista, homem só na barriga. Mas é porque, talvez seja senso comum, né, Daniel? A impressão que a gente tem é que quando se trata desse assunto, parece que a mulher tem algumas outras, tem dificuldades maior que o homem, né? Em questões de saúde, de como é tratado. E também talvez até seja senso comum, mas parece que o homem é mais ignorante a respeito disso, né? Leva para um lado mais machista, um posicionamento mais machista, entendendo às vezes, fazendo aqui uma observação, que a mulher parece que ela é obrigada a dar prazer para ele, mas a bem da verdade é que os dois têm que ter prazer junto, né, doutora? Claro, é uma questão muito mais social, cultural, aprendida, e como já foi colocado aqui de forma muito clara, que é uma sociedade que construiu esse conhecimento. É interessante quando a gente usa a Bíblia, a gente vê que a Bíblia está além disso. O pastor bem colocou que o tempo inteiro fala disso de uma forma saudável.
né? E realmente a gente ainda tem o machismo predominando, e é onde que coloca a mulher como aquela que tem que tá errada, que tem que proporcionar o prazer. E a gente tem construído na nossa sociedade essa questão que a mulher também está ali como uma parceira, e ela também tem direito a sentir o prazer, e isso tem que ser entendido em primeiro lugar pelo próprio indivíduo, né? A partir dele, da própria mulher, do próprio homem, para eles poderem atuar enquanto casal. Então isso é muito importante. Daniel, a revista no final ela traz algumas práticas, né, que ela aponta com práticas ilícitas. Eu gostaria que você trouxesse esse final da revista também. É interessante voltar a 2 tópicos, Rodrigo. Vou usar a sua pergunta aqui aí um pouco além, que é o correto uso do corpo, que ele vem trabalhar, e no tópico final, o casamento como limite ético para o sexo. Vem falar isso que o pastor Gilberto já ponderou, que eu falei, que a Luciana vem falar sobre a questão da própria preservação do matrimônio. Então tá. Quando a gente trabalha essa questão dos limites, dos modelos sexuais, é importante a gente perceber que no contexto helenista, no contexto greco-romano, quando você fala de práticas ilícitas, você está falando de práticas sexuais tenebrosas. Uma questão que eu gosto muito de refletir, a gente estuda bastante isso dentro do Instituto, até o pastor aí usa a parte teológica também, pastor, para a gente somar nesse momento, é a questão quando você fala que que não herdarão o reino dos céus, como é que... Nossa, sumiu o nome da palavra, agora sumiu. Sodomitas. Como demais glutão. Os glutões não herdarão o reino dos céus. Só que a prática de glutonaria, sumiu da memória agora, a prática de glutonaria, ela está envolvida com um ritual que era da seguinte forma: as pessoas se fechavam em determinados templos, em determinadas salas, e tinham ali práticas sexuais, homem com homem, mulher com mulher, homens com animais, várias pessoas tendo práticas, eram realmente assim o que nós chamamos como sodomia, eram práticas sexuais escabrosas. E além disso, tinha outras práticas cultuais, ritualísticas, a deuses pagãos. Comia-se, aí aquela expressão comer até morrer vem desse momento, Rodrigo. As pessoas iam até a janela do templo e vomitavam o que tinham comido e bebido para voltar e ter a prática novamente. E ali você tem assim uma visão terrível da situação que era. No Novo Testamento, quando você trabalha essas práticas sexuais que Paulo, que Pedro, que os outros apóstolos, eles tanto condenam, eram assim muito sérias e muito fortes. E dentro da nossa conjectura, a conversa com o líder, com o pastor, a conversa entre o casal, a conversa sobre até que ponto a gente pode ir com a relação, ela é muito pertinente. Principalmente porque essa prática feita errada pode ser um gatilho para você relembrar de práticas antigas antes da sua conversão enquanto cristão. Tem um amigo meu que fala que não bebe mais, não pode nem chegar perto da bebida, porque ele starta ali, pastor, ele dá um gatilho que ele lembra do seu momento de pecado. E a prática sexual também é uma janela para você recordar coisas ruins do que você já praticou antes da sua conversão. Quer dizer, conversão, vida nova e vida sexual nova. Vida sexual nova. Tá certo. Mais alguma ponderação, professor, para a gente partir para o encerramento? Quero agradecer estar aqui com vocês, estar aqui com esse pessoal tão maravilhoso que tem nos acompanhado nessa lição tão maravilhosa, e dizer que nós precisamos sim orar pelos nossos cônjuges, inclusive na nossa prática sexual. E perceber que faz parte daquilo que Deus preparou para o homem. Teologicamente nós não estamos errados e religiosamente nós também não estamos errados. Nós estamos zelando ali pelo parceiro, aquilo que Deus nos deu, que é o cônjuge, que é a família que Ele nos tem preparado. Tá certo. Obrigado, professor. Doutor, eu vou encerrar, mas eu vou encerrar com pergunta, né? Nós trouxemos aqui muitas questões a respeito das mulheres, mas eu queria falar sobre 2 coisas. Uma que é os métodos, né, para evitar a gravidez, que a igreja não condena, a igreja protestante não condena, e também talvez um método em voga hoje, que tem sido feito aí por muitos homens, que é a vasectomia. Eu gostaria que a senhora explanasse só um pouco a respeito dessas questões. Ok. Então, em relação ao método contraceptivo,
foi tido como uma evolução da sociedade, né? Surgida ali na época da Revolução Industrial, do movimento hippie, e foi tido como ali a pílula anticoncepcional, aquele momento da liberdade da mulher, que a gente descobriu que na verdade era uma libertinagem, né? E deu a oportunidade da mulher de programar a prole, né, construir todo o pensamento em relação à saúde reprodutiva, né, o direito de escolher com quem ter meus filhos, qual o momento da minha vida, quantos bebês eu vou querer, né? Então é de extrema importância. A gente tem disponível vários métodos contraceptivos aí no mercado, tanto hormonais como de barreira, como cirúrgicos, né, no caso da vasectomia, os dispositivos intrauterinos, então uma gama ali de possibilidades. A barreira também para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. E dentre deles temos a vasectomia, porque quando a gente fala dessa gama de métodos, se a gente for olhar, a maioria são usados pelas mulheres, pela facilidade delas terem um ciclo e que a gente conseguiu estudar esse ciclo e intervir. Agora, em relação ao homem, o que ele pode fazer? A gente vai ter apenas espermicidas, né, que vão ali estar matando os espermatozoides, trabalhando a motilidade também. Ele também pode estar usando a camisinha, que também é um tabu, né, para os homens. Toda vez que a gente envolve um homem em questão de contraceptivo é um tabu. E a vasectomia, são os 3 métodos que ele pode estar. Mas a gente é importante ver qual o lado da questão, que o método ele é do casal. Então não é porque se eu estou tomando a pílula, eu esqueci a responsabilidade daquela bebê, não é só minha, é do casal. O casal está sabendo que a pílula foi tomada de forma errada. E a vasectomia pode ser praticada pelo homem. Quais são as barreiras? Por ser um método considerado como definitivo, por ser cirúrgico e que a reversibilidade depende, né, então, de uma cirurgia, a taxa de recanalização espontânea é baixa, né? Tem muito tabu na sociedade machista. Quando a gente fala que vai mexer no órgão genital do homem, já é criada uma super muralha, maior que o da China. Então ele tem pouca disposição em estar praticando, mas é uma questão de informação, de que aquilo ali não vai comprometer a qualidade sexual dele, ele vai continuar tendo um ejaculado apenas sem os espermatozoides, mas todo o restante dos conteúdos vão estar ali preservadinhos, né? Ele vai continuar tendo ereção, um procedimento que não tem nada a ver com ereção, que é um dos principais medos que ele tem, porque ele pode, por mais que ele esclareça como profissional, tiver uma brincadeirinha aqui entre vocês e já derruba toda a construção. Mas que está disponível também e que é muito bonito, uma forma de amor, né? Mostrar que você também está disposto a fazer um procedimento desse tamanho, de cá e de lá. Não precisa ter medo. É ambulatorial e tipo, eu entro, né, andando, saio andando, e tranquilo, posso sair dali e trabalhar. Diferente da lacradura, que seria o correspondente da mulher, que é um procedimento cirúrgico, internação, abertura de cavidade, recuperação e tudo. Então, é importante a gente estar aqui falando tão importante, né, de abrir a mente também para métodos que contemplam os homens, não é só as mulheres. Antes das suas considerações finais, pílula do dia seguinte. É um tema que é polêmico. Há pessoas que acham que o casal não pode praticar, não pode tomar uma pílula, a mulher no caso, porque é abortivo. Doutora, pílula do dia seguinte é abortivo? Agora você me apertou, né, Rodrigo, bem no final. A pílula do dia seguinte, a gente vai entendendo da seguinte forma. O aborto, ele é proibido no nosso país. E a pílula do dia seguinte, ela não é proibida. Exatamente porque, em base dos conhecimentos científicos, a pílula, ela não é considerada como abortiva. Como que ela funciona? Ela é uma pílula de emergência. Então, realmente, um casal que está se relacionando, que tem um relacionamento, não é um método indicado para ser usado como habitual. Ele é emergencial. Para que ela foi desenvolvida? Para casos de violência sexual. Então, aquelas pessoas que sofreram violência sexual, para a gente evitar um aborto que já envolve muito mais questões, embora seja um caso de exceção da nossa lei, a gente tem a opção da pílula do dia seguinte. Ela não vai ser abortiva, ela vai impedir a gestação proveniente daquele ato que foi violento, não consentido pela parte, né, feminina, na verdade. Então, ela é uma superdose de hormônio, uma dose extra. Por quê? Porque eu vou estar atuando em qual fase do ciclo? Foi uma violência,
Posso ser que eu estou ovulando, pode ser que eu já estou menstruando, independente da fase, eu estou dando uma dose alta de hormônio a fim de impedir aquela gravidez de acontecer. Então, pelo fato dela não ser... Impedir a gravidez de acontecer. Agora, independente, se eu estou gestante, eu não vou utilizar aquela pílula para abortar meu filho, por exemplo. Vamos supor que por um motivo ou outro eu queira abortar aquela gestação. Ela não é uma medicação que eu vou tomar para provocar um aborto. Então, se eu já estou gestante, eu não vou usar aquela pílula como um abortivo. Ela não é considerada abortiva, por isso que ela é liberada, mas para as situações, a gente espera que a pessoa, Deus livre e guarde, tenha apenas um caso de estupro, então uma vez só usar. E não como às vezes a gente vê o uso indiscriminado entre adolescentes, né? E cada final de semana, relação sexual, pílula no dia seguinte, amanhã já não. Uma dose alta de hormônio, aquilo ali vai trazer consequências para o seu corpo. Não é um método para ser usado rotineiramente, ele é emergencial. Doutora, muito obrigado pela presença da senhora, pelos esclarecimentos e queremos dizer aí às mulheres e aos homens que em dúvida procurem um médico, que é sempre muito bom e recomendado também. Doutora, muito obrigado. Obrigada, eu agradeço. Pastor Júlio, para nós encerrarmos, eu gostaria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais e vou deixar também uma última pergunta para o senhor. Além do casal procurar o pastor, o que é muito importante, existem pastores que não estão muito bem orientados com relação a essas questões de prática sexual, de vida sexual do casal. O pastor também pode procurar ajuda para orientar também os seus congregados ali, né, pastor? Sim, há pastores que, infelizmente, eles não estão preparados para orientar, né? Ele também tem que procurar orientação. Um conselho que eu deixo também para os casais é o seguinte: em se tratando de vida íntima, tenha cuidado com quem você vai compartilhar isso. Que há pessoas que destroem o casamento por isso. Compartilhe algum problema de fórum íntimo com alguém que, em vez de ajudar, divulga para outras pessoas que não deveria falar e pessoas que não vão poder ajudar. Então, em se tratando de vida íntima, seja pastor, seja quem não é pastor, procure uma pessoa certa para se orientar. E eu gostaria de, antes de encerrar, dizer também que um problema muito sério que tem havido entre casais é a questão da pornografia. Então, falando agora casais cristãos, e que se estende também a solteiros, o cuidado que tem que haver. Hoje, com a facilidade da internet, né, das redes sociais, ter muito cuidado com isso, porque acaba que ali é oferecido algo que a pessoa tem uma visão errônea, às vezes do sexo, às vezes de muita coisa, e isso pode trazer um prejuízo grande para o casal, né, a vida do cônjuge ali, resultando às vezes até do rompimento dos laços matrimoniais. Melhor conselho: em primeiro lugar, tenha um diálogo aberto com o seu cônjuge. Fale o problema que está vendo, procure, em primeiro lugar, os 2 meses tentar ver o que é possível acertar. Havendo uma dificuldade maior, aí sim, procure uma orientação de alguém que saiba com certeza que vai poder orientá-lo, seja a nível pastoral ou seja a nível profissional. E, no mais, é isso. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela participação aqui nesse evento. Então aí a participação dos nossos professores, especialistas a respeito de um tema tão importante. Então, o que ficou para todos nós aqui nessa discussão, nessa aula, foi de que o sexo é sim permitido, é permitido no casamento e é benéfico para a saúde do casal, né? Desde que Deus esteja aí nessa relação também. Nosso muito obrigado a todos vocês. Para você que chegou até aqui na nossa aula, deixe aí o seu comentário, o seu curtir, deixe as suas perguntas para nós tentarmos responder a todos. Nós vamos deixar na descrição do vídeo também um contato de todos dos nossos convidados para que você possa buscar ajuda ou convidá-los para estarem aí nas suas igrejas para palestras, congressos e também seminários. Pastor Júber, nós encerramos sempre com uma oração feita pelo pastor convidado. Eu gostaria que o Senhor orasse com todos nós, orasse também com os nossos internautas aí, para nós abençoarmos a vida destes casais e sermos abençoados também. Amém. Então vamos estar orando. Senhor Deus, nesse instante,
Eu te apresento toda a equipe que tem dirigido esse programa, que o Senhor continue abençoando a vida deles, todos os colegas participantes aqui e a todos os ouvintes, ó Deus, desse programa que estão aí ouvindo pela internet, que estão sendo abençoados. Eu te peço uma bênção especial em favor de cada casal, ó Deus, que está ouvindo, daqueles que estão enfrentando problemas, que possam ser abençoados e ter esses problemas resolvidos. Os que são solteiros, estão com desejo de casar, que o Senhor possa abençoar a cada um deles também. É o que eu te peço no nome de Jesus, para que haja uma sexualidade sadia no meio de todos. Em nome de Jesus.